criança dorme no chão. Na hora da partida ele faz blim, bom, pararam, pom, pom. Não usamos espingarda, nem espada, nem canhão. Nossa força é a verdade, nosso lema é salvação. Pararam, pom, pom, pararam, pom, pom. Atenção, criança! Sentido! Hoje a nossa aula é maravilhosa. Nós vamos estar falando de uns soldados. Mas o nosso soldado dessa aula de hoje é um soldado diferente. Um soldado que teve medo. O amigo medroso. Na nossa escola bíblica dominical de hoje, nós vamos estar falando sobre o soldado, um amigo medroso. Amigos de Deus no Antigo Testamento. Cada domingo temos uma aula. E hoje não é diferente. Cada domingo descobrimos as qualidades dos amigos de Deus. E hoje nós temos o amigo medroso. Na aula passada, com a tia Eliane e Sara, tivemos uma aula do amigo valente, que era Josué. Que Josué, depois que Moisés morreu, Josué continuou, a ajudar o povo ali, naquela caminhada ali, depois que eles saíram do Egito. Mas passando muitos anos ali na Terra Prometida, o povo de Israel estavam ali desobedecendo a Deus. Que quando Josué chegou a morrer, eles começaram a adorar outros deuses. Mas neste momento nós vamos, para o nosso memorizar. Atenção, criança! Memorizando! Deus é a força do seu povo. Vamos lá? Com a revista na mão, pega a sua Bíblia. Papai e mamãe ajuda aí, O seu filhinho em casa e vamos memorizar. Na Bíblia está Salmo 28, versículo 8, que diz assim: Deus é a nossa força. Mais uma vez, bem forte. Deus é a nossa força. Que maravilha! Deus é a nossa força. Aconteceu, criança, que depois que Josué morreu, o povo começou a se rebeliar, a adorar outros deuses. E aí, Deus estava triste com aquele povo. Deus permitiu que um outro povo de outra nação, os medianitas, começasse a atacar a eles. Começasse a ir ali destruir todas as suas vinhas, tudo que eles plantavam para eles comer. Os medianitas vinham, queimavam as suas plantações, queimava ali o seu trigo. Mas tinha um homem diferente e o nome dele era Gideão. Era o soldado Gideão. Ele era temente a Deus. E Gideão, muito inteligente, para salvar algo para aquele povo comer, para eles não passar fome, eles começou a ir num lugar bem secreto, aonde os medianitas não podiam ir. Não sabia, era um lugar que ele ali malhava a uva. Mas Gideão foi inteligente. E ele pegou e foi ali preparar o trigo escondido dos medianitas, porque onde ele sabia que tinha trigo, que tinha alimento para os israelitas, eles queimavam tudo, destruíam as casas. E ele foi inteligente, ele foi no lugar que malhava a uva e começou a preparar ali o trigo para o alimento daquele povo. E aí um dia, quando Gideão estava ali escondidinho, ali naquele lugar, preparando ali o trigo, cuidando do alimento. Sabe o que aconteceu, criança? Apareceu ali o anjo do Senhor. E o anjo apareceu para Gideão e falou: Gideão, o Senhor te escolheu como líder. O Senhor escolheu você para guerrear contra os medianitas, porque os medianitas não davam mais paz para o povo de Israel. Vocês viram, criança? É porque o povo de Deus estava desobedecendo a Deus. E aí eles se perderam adorando imagem. E nós temos que adorar somente a Deus,
Mas o Senhor permitiu que aquilo acontecesse. Mas aí o Senhor levantou Gideão para estar ali. E aí eram muitos homens. Os israelitas eram milhares e milhares os medianitas, né? Te errou. Os medianitas eram milhares e milhares de homens. E aí o anjo foi lá e deu a ordem que o Senhor falou, que ele está na frente dessa batalha, que ele ia ali escolher soldados para destruir aquele povo que estava queimando todas as casas, que estava queimando todos os trigos, todos os alimentos do povo de Deus. E sabe o que aconteceu, criança? Vocês acham que Gideão topou na hora? Não. Ele teve medo. Ficou com as pernas tremendo de medo. Quem aí tem medo em casa? Eu tenho medo de barata. Tem crianças que têm medo de inseto. Tem crianças que têm medo de quê mais? Do escuro. Né? E Gideão, assim também, ficou com medo. Era milhares e milhares de homens fortes, com armas. E ele ficou com medo, ele ficou tremendo nas pernas. Não é assim quando nós ficamos com muito medo? Mas nós que servimos ao Senhor, temos que pedir força, porque o Senhor é a nossa força. É Ele que nos capacita, é Ele que nos encoraja, né, para a batalha. E é Ele que nos dá a vitória. Mas aí Gideão, ele foi assim inteligente. Ele pegou e ele falou para o Senhor, ó Senhor. Ele fez um propósito com o Senhor. Ele falou, olha, eu vou pegar a lã. E ele pegou a lã, né? E ele falou assim, e colocou a lã lá fora das tendas, e falou para o Senhor, eu quero, se essa lã amanhecer amanhã cedo, toda ensopada de água, toda molhada, mas aí o chão em volta tem que estar sequinho. Aí eu sei que o Senhor está comigo. E assim aconteceu, criança. Gideão foi dormir. E ele dormiu. Quando pela manhã que Gideão levantou ali, que ele foi olhar, a lã estava pingando de água, estava molhadinha, mas em volta do terreiro ali não tinha uma gota de água. Será que ele aceitou o desafio que o Senhor fez para ele? Não. Não aceitou, criança. Ele ainda ficou com muito medo. Será que nós, no lugar de Gideão, também não teria medo? Eu acredito que sim, né? Mas aí, Gideão novamente fez outro propósito com o Senhor. Pegou outra lã que estava ali sequinha e ele disse assim, Senhor, vou fazer outro propósito com o Senhor. Tipo, outro teste, né? Eu vou colocar esta lã aqui e aí eu quero que a lã amanhece sequinha e em volta dela tudo molhada para provar que o Senhor está comigo. E aí assim aconteceu. Novamente dormiu Gideão aquela noite tranquilo. E aí quando amanheceu o dia, que ele foi ali fora ver, que surpresa! A lã estava, ó, sequinha e em volta estava tudo encharcado de água. E o Senhor provou ali para Gideão que Deus estava com ele, que o Papai do céu estava com ele, que ele provou e ele viu que o papai estava com ele. Mas aí, criança, ele ainda estava meio assim, né? Quando chegou um dia, que estava chegando próximo já da batalha, ele não conseguiu dormir aquela noite. E ele rolava para lá, ele rolava para cá, e ele se levantou, saiu andando por ali, e ali ele estava perto da barraca ali da onde dormiam os soldados, né, que era lá dos medianitas. E ali ele escutou um soldado, tinha 2 soldados conversando. Um soldado falava para o outro assim, essa noite eu tive um sonho. Eu sonhei com um pão que rolou sobre uma barraca e a barraca foi destruída. Que sonho estranho, né? Mas muitas vezes nós sonhamos com um sonho assim que parece não ter sentido, né? Mas aí o outro soldado foi e interpretou e disse, é a espada de Gideão. Criança, sabe o que aconteceu?
Gideão estava por ali e ouviu. Aí ele disse: agora sim, o Senhor está comigo. O Senhor já tinha provado que estava com ele. O Senhor já tinha mandado o anjo. O Senhor já tinha, confirmado ali os pedidos dele. Mas ele ainda estava com um pouco de medo. Aí Gideão foi e se animou com aquele sonho. E ele pegou e reuniu aqueles homens. Muitos homens. Sabe quanto, criança? 32 mil homens. 32? Sim, 32 mil soldados para a batalha. E falou: agora, Senhor, aqui está o soldado, está pronto. E o Senhor olhou para aquele soldado assim, 32. O Senhor falou assim: não, Gideão, é muito homem. Depois que vencer a batalha lá, vai achar assim que foi pelas forças de muitos homens, de muitos soldados que venceu. E não é assim. Aí o Senhor falou para Gideão falar ali, que os fracos, os medrosos, os covardes era para voltar, que não era para ir. Todos aqueles que estivessem com medo. Percebeu, criança? Que o Senhor gosta de pessoas corajosas, né? É muito bom, às vezes, nós ter um pouquinho de medo, né? Mas que seja no limite, que nós tenhamos um pouco de reverência diante do Senhor. Mas ali, aqueles homens estavam com tanto medo que começou a homem voltar. Que quando a ordem foi dada e foram saindo homens e foram... Sabe quantas crianças saíram? Quantos homens foram embora? 22 mil homens foram embora. Tinha 32 mil, 22 foram embora, então ficaram... Quem será que vai acertar? Ficaram 10 mil homens. Ficaram ali 10 mil homens para guerrear. E aí o Senhor, Gideão de novo: Senhor, agora tem 10 mil homens. E Gideão já estava preocupado, 10 mil homens, já tinha tirado muito homem. Aí o Senhor falou assim: não, ainda é muito homem. Aí o Senhor falou: ainda é muito soldado, né? Você está esquecendo que é soldado. Aí o Senhor falou assim: ainda é muito soldado. E pediu para que eles fossem se preparar. Pediu para eles ir até um rio tomar água. E ali Gideão ia observar para ver a qual que estava preparado. E chegaram ali, os soldados rapidinho, enfiaram a boca no rio, assim, bebeu muita água. Outros já ficaram assim um pouco, assustados, e pegava a água com a sua mão, e vigiando, e tomando para todos os lados, olhando. Aí o Senhor falou: esses que tomaram essa água, com o rosto para dentro, não estava vigiando, não estava prestando atenção. Poderia ter acontecido algum mal. Então, esses homens não estavam preparados para a batalha. Mandaram voltar todos aqueles. Resumindo, crianças, sabe quantos que ficaram para a batalha ali com Gideão? 300 homens. 300 homens? Só 300? Só 300 homens. Aí Gideão estava ainda com um pouco de medo, por causa que aquele povo lá, os medianitas, era muito milhares de homens. E ele com 300 homens. Será, crianças, que ia vencer aquela guerra com 300 soldados? Aí o Senhor deu estratégia para Gideão. E Gideão, fez fileira, dividiu em três partes. 100 soldados para cá, 100 soldados aí no meio e 100 soldados para o outro lado. E vocês sabem, criança, qual foram as armas que o Senhor mandou Gideão entregar para aquele povo, para aqueles soldados? Vocês nem imaginam. Parece que eu estou ouvindo alguém dizer que foi uma espingarda, uma metralhadora, até mesmo uma espada, que os homens lutavam com espada. Não. O Senhor mandou entregar, sabe o quê? Um cântaro de barro para cada um daqueles homens. Então, Gideão tinha ali 300 cântaros de barro. E o Senhor mandou entregar também uma buzina para cada soldado. E ali estava o soldado com o seu cântaro, com a sua buzina, e cada um deles também, criança, olha o que foram entregue, uma tocha. E ali foram aquele soldado guerrear durante noite afora, tudo escuro, muito escuro mesmo. E ali chegaram e de repente a ordem que foi dada ali
quebra o vaso. Tudo de uma vez, aqueles 300 homens pegou aquele vaso e pá! Quebrou aquele vaso no chão e pegaram as suas trombetas ali, suas cornetas e tocaram. Pá, 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 pá. E ali eles pegaram e acenderam a tocha. Sabe o que aconteceu, criança? Aqueles milhares e milhares de soldados ali dos medianitas saíram correndo apavorados, não sabiam o que estava acontecendo, e via tocha acesa, 300 tochas acesas para todo lado, barulho de vasos quebrando, né? Corneta tocando, e eles saíram correndo dali, e ali Gideão foi vencedor, ó. Sabe por que ele venceu essa guerra, criança? Porque foi obediente, mesmo que ele tinha medo, né? Medo, ele se capacitou, buscou o Senhor, estratégia, pediu, insistiu, até que ele foi ali, ó, e venceu. E o Senhor queria mostrar para Gideão e para aquele povo que poderia vencer sem tantas armas e sem tantos homens, mas na obediência, né? E você que está em casa, nessa batalha, você é um soldado de Cristo. Você é um soldado valente, que tem que tomar, ó, sentido. Ficando em casa, você vai vencer essa guerra. Nós estamos numa grande guerra. Uma grande guerra, o mundo está numa guerra, né? Onde o nosso inimigo, nesse momento, é a coronavírus. Então, se nós obedecer, ficar em casa, né? A arma que nós temos que usar é o álcool gel, a máscara, né? Quando formos, se precisar mesmo de sair, não ter como. Não esquecer do álcool gel, da máscara, manter a distância, né? Aí nós vamos ser vencedor. Aí depois, lá no final, nós vamos ficar igual o Gideão, felizes, porque fomos vencedores, né? E a aula de hoje é essa. Para ser vencedor tem que obedecer, né? E você pode ser um amigo do Senhor. Tia, mas eu tenho medo. Gideão também tinha medo, mas ele obedeceu e foi vencedor, né? O Senhor é a nossa força. Não esqueça, criança, que o Senhor é a nossa força. Vamos orar e vamos terminar, né? A aula de hoje termina aqui. E domingo que vem nós tem mais. Não se esqueça, né? Medita, pode pegar aí, ó, copiar, fazer umas tochinhas, pintar, né, tarefinha da semana, faz umas tochas, copia uns vasos, né, a mamãe ajuda, né, a criança a fazer as tochas, pintar ela bem bonitinha, né, e aprender bem melhor a historinha de Gideão. Vamos orar, criança? Põe um ponto final na nossa aula de hoje. Todos de pé, vamos estar orando, com as mãozinhas assim para cima. Papai do céu, nós te agradecemos, Senhor. Muito obrigado por essa aula de hoje. Que o Senhor venha nos capacitar, que nós possamos ser um soldado valente, que nós possamos ser um soldado, deixar todo medo, Senhor, mas prosseguir avante, Senhor, usando a força que vem de Ti, porque o Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa salvação, que nós possamos estar sempre atentos, Senhor. Ó, Papai do céu, obrigado por essas palavras de despertamento, que o Senhor venha abençoar, nos dar mais uma semana na Tua presença. Em nome de Jesus que nós pedimos e agradecemos. Amém, criança! Até a próxima!